Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos os amados que estão sempre aí, né? E amando e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui com as crianças. Eu gostaria que todas as crianças que estão aqui abrissem a telinha, amém? E viesse aqui a participar também, em nome do Senhor Jesus, não somente aqueles que se colocaram para participar, porque nós estendemos o convite a todos, mas também as demais crianças, que todos foram convidados para estar aqui, trazer o seu arrependimento diante do Senhor. E eu quero dizer aos amados que este clamor de hoje, nós fizemos algo diferente, né, com as crianças. Nós pedimos muito ao Espírito Santo que trouxesse aquelas crianças que ele estava separando para falar hoje aqui, para que o Senhor pudesse trazer algo na vida delas, algo novo na vida delas, porque nós vemos muitas vezes que a criança acaba se acostumando e repetindo, parece que aprendeu, decorou, porque eles decoram com muita facilidade e está sempre falando a mesma coisa. Mas nós não queríamos isso. Nós chamamos as crianças e nós conversamos com elas, lemos uma referência que nós vamos ler aqui, e dali nós conversamos sobre os vários problemas. Estou vendo a nossa preciosa Natália, a irmã Conceição, que estão sempre ali com as crianças no culto. Muito obrigado, amada. Quero agradecer as crianças que estão aqui. Estou vendo aqui nosso precioso Natanael, o Zion, aleluia, a Alicia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrindo a telinha aí, amém? Estamos na presença do Senhor e Ele é o único Deus que nos conhece por dentro, por fora. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. E as crianças sabem muito bem disso, porque muitas vezes nós falamos uma coisa, mas por dentro nosso coração está desejando o outro. As crianças também fazem parte dessa realidade, não é verdade? Então nós temos que lutar ali contra esse coração enganoso, maldoso, né, que tem uma série de sentimentos que não quer ter. A gente às vezes vê ali na nossa frente, né, no altar, quando a gente está com as crianças, de repente você já detecta uma inveja, um ciúme, uma justiça própria, tudo isso no meio das crianças também. Então, amados, antes de nós lermos, eu gostaria aqui que uma criança pudesse fazer a oração para nós iniciarmos. Qualquer criança, para nós iniciarmos. Aliás, já iniciamos aqui com o nosso bispo José Vieira, agradecemos essa adoração tão poderosa, tão forte. Nós aprendemos a semana passada com o nosso precioso Judá, que a fé é uma escolha. E aprendemos também que é preciso ter revelação de Deus. Enoque escolheu Deus e ele teve uma revelação. Quando o Espírito Santo, que faz esse papel, nos revela a pessoa de Deus, a nossa fé, a nossa escolha pela fé, nós não somos enganados, nós seguimos com muita força esse caminho e não nos deixamos ser enganados pelas coisas que nada são,
como aprendemos com a nossa amada arcebispa. Eu vi uma criança aí que disse, eu vou orar. Quem é que vai fazer essa oração? Pedindo para o Espírito Santo trazer o verdadeiro arrependimento, trazer um ódio pelo pecado e nos ficar muito triste, porque Deus fica muito triste quando nós pecamos e a gente se acostuma e Deus fica olhando para nós e Ele não quer que a gente peque, quer que a gente agrade Ele. Quem gostaria de pedir ajuda para o Espírito Santo para que Deus revele aquilo que Ele quer falar conosco? Quem gostaria? Natanael? João? Estou ouvindo alguma criança falando aqui. Quem é? O Zion, daqui a pouquinho, Zion. Você gostaria de orar agora, Zion? É isso? Amém. Natália? Caleb? Alícia? Glória a Deus. Aleluia. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode mostrar o que está escondido em nossos corações. E Ele está dando a oportunidade de sermos limpos, para que o Senhor possa nos dar um novo coração, como o coração do nosso Senhor Jesus. Um coração puro, onde Ele pode escrever a lei dele agora. E a lei do Senhor é: amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós não queremos pecar. Alícia, pode fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Tenha a oportunidade. Tem alguém chamado Alice aqui? Amada, pode? Amém. Amém, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada por esse clamor da meia-noite que o Senhor tem nos preparado. Muito obrigada por esse dia que o Senhor tem nos preparado. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem preparado para mim. Te abençoe esse clamor da meia-noite. Se abençoe cada um desse ministério, Senhor. Se abençoe, Senhor, eles ricamente com a bênção do céu, Senhor. Senhor, nos ajuda a se arrepender verdadeiramente do nosso pecado, Senhor. Mostra a cada um da gente a reconhecer o nosso pecado, Senhor. Abençoe cada um. No poderoso nome de Jesus, amém. Amém, muito obrigado, aleluia, o Senhor está ouvindo e Ele vai responder, porque o Senhor é fiel e o Senhor ama ajudar os seus filhinhos a chegar no céu, e é com arrependimento que nós vamos chegar lá, não é verdade, Natália? Muito obrigado pela mamãe, pelos papais que estão sempre ajudando os seus filhinhos, como a nossa arcebispa disse, nós vamos aprendendo, vamos repetindo, e quando a gente vê, nós já estamos fazendo sozinhos, de todo o nosso coração, desejando mesmo amar o Senhor, apressar, desejando a vinda dele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer àqueles que se colocaram voluntariamente para fazer esse arrependimento, e nós vamos conversar um pouco, e depois cada um vai orar na sequência. Nós vamos conversar sobre Jeremias, capítulo 17, e versículo 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, e versículo 9 e 10. Na minha versão, aliás, eu tenho duas versões aqui,
e uma é muito mais forte, né? Mas ela diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Na outra versão, diz assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Mentiroso é aquele que conta mentira. Então, está falando que o nosso coração conta mentira. O nosso coração é traiçoeiro, quer dizer que ele nos engana, ele nos trai, ele é traiçoeiro. Mais do que qualquer outra coisa. Ai, 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 não podemos confiar no nosso coração. O nosso coração nos leva a pecar, o nosso coração nos leva a mentir, o nosso coração nos leva a fingir de coitadinho, o nosso coração nos leva a enganar a mamãe e o papai, falando que tá com dor e não tá, que quer alguma coisa, mas na verdade quer outra. Ai, 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 ai. Amado, se eu for contar algumas histórias aqui, que algumas crianças começam a pedir tal coisa e depois a gente vai descobrir por que é que ela estava falando aquilo, pensando naquela outra coisa. Ai, será que acontece assim com os adultos também? Então, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Quer dizer que nem a mamãe, nem o papai, nem o pastor e nem o bispo sabe o quanto o nosso coração é capaz de ser mau. Ai, 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 ai. Mas o versículo 10 diz assim: somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. E aqui na outra versão diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, quer dizer, examino o coração. O médico faz examina através do seu sangue, ele sabe como é que você está de ferro, disso, de aquilo, né? Se você está com anemia, se você está com inflamação, mas o Senhor, ele examina o nosso coração. O nosso Senhor Jesus, quando ele ia ensinar, né? Ele não ensinava apenas a letra, mas ele ensinava aos seus ouvintes, assim como hoje, a examinar o seu coração, para que confessasse os seus pecados e fosse limpo. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, nos instruindo a examinar o nosso coração. Então, eu quero trazer aqui as crianças que vão participar deste arrependimento, mas também vão explicar para nós o que são essas coisas. Podem abrir os microfones, as crianças que querem se arrepender. Temos alguns que já voluntariaram, mas as demais também podem. Então, cadê o Zion? Cadê o João Vitor? Cadê quem mais nós temos aqui? A Heleninha. Pode abrir o microfone? Pode deixar aberto? Amém? Se tiver mais alguma criança que quer interagir, estou vendo aqui Samuelzinho, estou vendo aqui mais outras crianças, pode abrir aqui, que eu quero saber se vocês entenderam isso daqui. Até a Alicia, a nossa preciosa também... não é a Elisa, é a Natália, né? A Elisa não está aí, quem está aí é a Natália. Deixem os microfones abertos, essas crianças, as crianças que querem. Então, olha só, Zion, nós conversamos um pouquinho, eu gostaria que você conversasse aqui com a gente.
O que é esse negócio de coração que engana? Coração enganoso. Ele engana quem, hein? Cadê os microfones abertos? Engana a gente. Ah, o coração engana a gente, Zion. E como é que ele faz? O coração já te enganou? Sim. E como é que ele fez para te enganar? Ele falou para você fingir alguma coisa, para você falar uma coisa que não é. Fala um pouquinho. Vamos ver se a gente sabe e a gente pode entender se é pecado ou não. Como é que a gente vai saber? Como é que o coração te enganou? Como é que ele me enganou? Como é que ele te enganou? Que aqui está falando que o coração, ele é terrivelmente mau. Ele é traiçoeiro, ele nos engana. Ele faz coisa, faz a gente fazer, ele faz uma coisa terrível. Aí a gente vai fazer, faz a mesma coisa se ele faz uma coisa errada. Então é assim que o coração faz a gente mentir. Como é que é, Heleninha? Aqui, então, a gente viu aqui que o coração é cheio de maldades e ninguém pode saber o tanto de maldades que tem nesse coração. Nós nos arrependemos por aquele menino que matou o papai, matou a mamãe, matou o irmãozinho de 3 anos e ainda estava combinando com a namorada para matar a família dela também. Amado João Vitor, dá para a gente entender isso? Helena? Oi. Pode nos falar se você já entendeu, já viu quanto é que o coração, que enganos que ele pode fazer com a gente, com os adultos, com a mamãe? Será que a mamãe também tem um coração enganoso? O papai? Às vezes briga com a gente, chama atenção e não foi a gente? Será? O que você acha? Responde. Amadas, as crianças todas podem responder, podem participar e dizer aqui quais são esses pecados que esconde no nosso coração. Laura. No coração. Maiorzinho também, a gente é enganado pelo coração e acaba fazendo birra, acaba se fazendo de vítima e engana até a mamãe, é? Você tem alguma coisa para se arrepender do seu coração, Helena? O quê? Tá fechado. O coração, ele é enganoso e faz a gente pecar. Só pra gente conseguir o que a gente quer. Então quer dizer que as crianças, elas às vezes têm desejos e aí o coração dela ajuda ela e fala assim, faz isso, não tem problema não, você é criança. É assim? Sim. Amém. João Vitor. Glória a Deus. O nosso coração é um coração perverso, um coração cheio de maldades. Em João 2, 24 e 25, fala que o próprio Jesus não confiava em nenhum homem, porque ele não precisava de testemunho sobre o que havia dentro do homem. Em Mateus 15, 18 e 19, fala que o que há dentro do coração do homem são maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, que são mentiras e blasfêmias. Então o Senhor não confiava nos humanos, nos homens, porque ele sabia que vinha dentro dos homens era maldade, era pecado. Porque o nosso coração é perverso. Quando nós estávamos dentro de Adão, quando Adão pecou, todos nós fomos contaminados. Nosso coração deixou de ser um coração puro para virar um coração impuro. Então o nosso coração, além dele proferir esses desejos maus, ele vem com recompensas que duram um momento, momentâneas, para que a gente seja enganado pela ilusão, né?
do que a gente vê e das coisas que a gente não vê. A gente vai para as coisas dessa terra, que é as coisas que a gente vê, para as coisas que duram um pouco, que não são momentâneas, não são eternas, são momentâneas. Então a gente é enganado por esse coração que quer nos levar a desejos carnais, a pecados que não agradam a Deus. Amém? Eu acho que eu me perdi aqui. Eu acabei saindo, não sei. Deixa eu ver se eu estou aqui, amados, um minutinho. Tá sim, amada, só abre a câmera. Eu não estou achando a câmera. Eu não estou achando a câmera sumiu. Aí, um minutinho, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Tão bonitinha. Eu me perdi aqui, não sei. Eita. Ai, ai, ai. Eu fui olhar o chat. Tem um jeito assim, você pode arrastar assim pra aparecer as coisas, porque tem um jeito assim, ó, pra gente procurar as coisas. Então, Enquanto nós aguardamos a pastora Célia Liamar, alguém gostaria mais de falar sobre como que o coração, como que você aprendeu que o seu coração é enganoso? A Laura? O coração enganoso, ele é muito orgulhoso, que nos faz, mesmo quando nós pecamos e somos repreendidos, ele quer dizer que nós estamos certos e quem está nos repreendendo está errado. Alguém mais sente isso quando é repreendido? O teu coração fala que você está errado? Eu tenho um versículo aqui. Olha, Jeremias 17, 9, 10 ou 17, se não me engano, está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desamparadamente corrupto, quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações. Então, isso diz que o coração é enganoso. Por exemplo, você tem um irmão, você tem um irmão, você tem um irmão grande, você é pequeno. Aí o seu irmão te estranha ou não quer te dar uma bolacha, ou alguma coisa que ele pegou, que passa no coração do pequeno. Então, se eu coisar, não. A gente tem que pensar primeiro antes de fazer as coisas, antes de vir a consequência. As pessoas hoje pensam besteira só para se livrar de algumas coisas, mas não. O certo é a gente falar logo a verdade para a gente ser certos no caminho do Senhor. Amém. Amém, Samuel, muito bom. O certo é a gente já falar logo a verdade. Muito bem, Heleninha. O coração, ele se justifica. Fica se justificando.
Como assim? Ele fica tipo, um exemplo, como eu tivesse quebrado um copo. Aí eu falo, é que eu fiz isso, aí eu quebrei. Quer dizer, quando vai ser repreendido? É isso? Repreendido? É. Quer explicar de novo? Não. Alguém mais sabe como que o coração... Faz a gente fala, esconder a verdade. Muito bom, Judá! Zion. Meu nome é Zay. Perdão, Zion, é Zion, claro. Amada pastora Sênia já voltou, estávamos te aguardando. Ai, muito obrigada, amada. Eu achei que eu estava falando aqui, acabei entrando pelo, pelo YouTube aqui falando, ninguém estava me ouvindo. Eu não sei o que eu fiz, não, mas eu vi o Samuelzinho tentando me instruir aí pelo YouTube, mas não deu não, Samuelzinho. Amém, glória a Deus, muito obrigado, amados. Então, nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração, ele precisa ser totalmente de Deus. Precisamos retornar ao coração que ama a Deus. E isso, só o Senhor Jesus, ele pode nos trazer de novo, de volta, né? Trazer de volta através do arrependimento que ele fez. Então, amados, nós vamos já nos arrepender. Se mais alguma criança quiser falar, quiser colocar, mas nós vamos ouvir as crianças orar primeiro, amados, vamos orar junto com elas, o arrependimento delas. Eu pedi ao Espírito Santo que desse a revelação para as nossas crianças, para que não fosse mais algo repetitivo, mas que sim, de verdade, elas pudessem entender que o Senhor, ele ouve e ele limpa, e cada vez a gente vai ficando mais limpo, porque só os puros de coração verão a Deus, está escrito ali nas bem-aventuranças. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo, eu quero um coração puro, Senhor, eu quero um coração limpo, eu quero um coração que ama a Deus, eu me arrependo desse coração que é enganoso, que mente, inventa, justifica, faz birra, sai ali da oração e depois começa a fazer outras coisas. Então, eu quero começar o arrependimento aqui pelo nosso precioso Caleb, e depois nós vamos ouvir a Heleninha, o Zion. Acho que o Zion é o primeiro, mas eu quero que o Caleb ore em seguida, amém? E os demais que quiserem orar também, e no final, todos nós vamos também abrir nosso microfone. Então, vamos orar junto com as crianças, amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, eu me arrependo de todos os pecados que eu fiz. Senhor, meu Deus e meu Pai, De tudo. eu venho, Senhor, estar orando, Senhor, por essa assembleia, meu Deus. Senhor. Vamos ouvir as crianças, amados. Depois nós abrimos, amém? Amém. Senhor, eu me arrependo de cada mentira, Pode orar. arrogância, de todos os meus pecados, Senhor. De todo o meu Senhor, olhar orar Senhor, por me mim. arrependo de cada essa nação, Senhor. Essa nação tão pecaminosa, Senhor. Eu me arrependo por todos os que estão aqui, Senhor. Ó, Senhor, se não fosse o Senhor, o único filho tendo na cruz, estaríamos no inferno, Senhor. Cada pecado. Ó, Senhor, eu quero me arrepender de todos os meus pecados. De todos os pecados, meu Pai. Tarefas, mas não querer fazer. Me perdoa. Todos, Senhor. Perdoa, Senhor. Eu me arrependo dos pecados das Coração pecaminoso, mas coração incrédulo. crianças. Eu me arrependo. Perdoa, Senhor.
Purifica, Senhor, nos limpa, Senhor. Senhor, nos cobre com sangue, Senhor. Senhor, nos veste com o pelo da proteção, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda a caminhar entre os caminhos, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Que eu tenho, é o único que possa fazer isso, Senhor. Deus, por favor, me ajuda a ser santo. Tira toda a raiva do meu coração, ódio e tristeza. Faz a gente se purificar. Eu me arrependo de todos os pecados da minha família, do meu pai, de todas as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, ajude-os a ir para o céu. E não deixe eles ficarem aqui, nessa terra. Ajude-os, Deus. Eu me arrependo de todos os pecados que eu tenho. Da meu irmão, da minha mãe, da minha tia. Esses pecados que você comete. Não tem nenhum. Você é desobediente, mentiroso. Se arrepende. Eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi. Mentira, raiva, ódio. Eu me arrependo de todos os pecados e de todas as coisas que eu cometi na minha vida. Eu me arrependo pelos meus pecados. Do coração maldoso. Penso uma coisa e faz outra. Eu me arrependo de toda a maldade que eu fiz e de todo o ódio. Deus, me ajuda, purifica meu coração e me leva a caminhos bons para o meu coração. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Helena? Meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Neste momento, Senhor, do clamor, Senhor, da meia-noite, nós queremos, Senhor, nos arrepender, Senhor, que o Senhor possa purificar-nos, Senhor. Como diz, o coração é mau, Senhor. O coração, ele é mentiroso, enganoso, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu quero arrepender por toda mentira, por todo engano. Quero me arrepender por toda inveja, por toda birra, desobediência, Senhor. Por todo orgulho, Senhor. Pela raiz de amargura, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Muito nós já queremos agradecer, porque lá no Calvário, Senhor, teve misericórdia de nós. E através do sangue de Jesus, nós iremos poder para o céu, Senhor, porque senão todos nós já estamos perdidos, Senhor, neste mundo, Senhor, e iremos todos para o inferno. No mais poderoso nome de Jesus, purifica o nosso coração. Eu quero me arrepender, Senhor, pela minha família, Senhor. Transforma eles, Senhor, me transforme na imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Mais alguma criança que quer orar, pode orar. E nós vamos abrir os microfones, suplicando mesmo pelas outras crianças que não têm oportunidade, não têm uma Bíblia em casa, não tem a mamãe e o papai que conhece a Deus e que ensina a palavra de Deus. Amém, amados? Eu quero. Amém. Pode orar, meu amado Samuelzinho, por favor.
Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados que eu já pratiquei, Senhor. Ó, Senhor, tenha misericórdia de todas as crianças, Senhor, desse ministério, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Senhor, eu me apresento nesta noite, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados que eu já pratiquei. Senhor, o meu coração não presta, é impuro, Senhor, meu coração, ele é enganoso, Senhor, meu coração, ele mente, Senhor. Senhor, meu coração até me obriga a fazer besteira, Senhor, mas graças a Deus que eu não faço e digo não. Senhor, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tira toda a mágoa, todo o ódio, toda a ira, Senhor. Senhor, abençoe todos os bispos, pastores, Senhor, nessa reunião, Senhor, pastora Senhor Liamar, eu honro esse bispo, Senhor, Luciano de Toledo, nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu sou mais carnal, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu não mereço nada, Senhor. Tenha misericórdia. Me purifica-me, Senhor. Me perdoa, tira toda a carnalidade. Me ensina, Senhor, o teu caminho, quero ser santo. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ensina, Senhor, as crianças, Senhor, a não ter medo, Senhor. E o Senhor dá sabedoria para elas, Senhor. Senhor, tem crianças que estão sendo enganadas pelos pais, na religião. Senhor, tenha misericórdia delas, salve elas, Senhor. Salva meu avô, minha avó, minha tia, Senhor. Minhas irmãs, meu irmão. Senhor, me perdoa, Senhor, me lava-me com teu sangue. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tome, Senhor, eu apresento todos que estão nessa telinha, nessa sala, Senhor. Essa sala poderosa, gloriosa, Senhor. Senhor, apresento a todos, Senhor, nessa reunião. Eu apresento, Senhor, todos e também os que não estão participando, Senhor. Tenha misericórdia deles. Ai de mim, Espírito Santo, perdão, Senhor, de todos os meus pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, por favor, Senhor, e para me perdoar, Senhor. Senhor, abençoe o altar principal, Senhor, e o nacional, Senhor. Senhor, eu honro eles, Senhor. Eles são para mim uma alegria, Senhor. Eu amo essa palavra, Senhor, que o Senhor me dá quase todo dia, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de mim, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, amados. Vamos abrir os microfones, vamos orar pelas crianças, para que essa geração, em nome do Senhor Jesus, possa ser salva, em nome do Senhor Jesus, e que as crianças tenham oportunidade de buscar o Senhor verdadeiramente, e através das crianças, uma geração possa conhecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa proteger as nossas crianças e trazer através delas as crianças desta nação, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Suplicamos, Senhor, em nome do Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor, as crianças, ajuda, Senhor, os pais, cuida de nós, Senhor, porque Tu conheces és o ponto mais profundo dos nossos corações. Aos seus pais. Nós lutamos. Ensina a Tua palavra. Venha a salvação dos seus lares, a verdade é pregada,
doenças, misericórdia, misericórdia, sejam alcançados, ó a Pai. sua obra, Todos aqueles que aqui nossa estão, vida, Senhor, na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos essa verdadeira evangelho do sangue da ó Senhor, tenha se misericórdia. arrepende, do nosso pecado, do Senhor, Cobre do nos Pai com e da teu Mãe, filho. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, Eu mais os corações para que eles se cidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender. Deus, Jesus, aquela vida eterna. Nós, os que estamos temos arrebatar toda essa situação, ó Deus, entregaram a sua reconheceram o pecado. Creem no Senhor Jesus, serão ser arrebatados. Crianças sejam que escolheram amar Louvado seja o teu santo nome. Pego a minha mão. Ó Senhor, os meus seja feita em santa vontade, meu Deus. Poderoso, quero o nome do Senhor Jesus. Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ó em santidade, na nossa casa, tudo da gente, nossa obra, e elas não com a mente, corações e alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, ler a palavra para orar por amém. meio dando risada. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor.
Queremos agradecer a oportunidade dada para as crianças, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer cada criança que está aqui. Nós também somos aquelas que temos que orar por todas as crianças desta nação, pedindo ao Senhor a salvação e também a proteção, porque as crianças correm perigo. As crianças que não estão protegidas pelo precioso sangue de Jesus, elas correm perigo físico, perigo espiritual, perigo emocional. São muitas as situações que envolvem as crianças. Vamos continuar suplicando pela salvação. Eu agradeço o Bispo Josué, José Vieira, Bispo Josué, a nossa amada arcebispa. Eu agradeço e passo a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada a todos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por este dia perfeito que o Senhor preparou para nós nos arrependermos. E eu quero agradecer ao Departamento Infantil, que tem batalhado para trazer a verdade às nossas crianças e prepará-los para o arrebatamento. E nós podemos ver que todos estão animados e felizes, desejando ser santos para o Senhor e se preparar. Eu queria conversar uma coisa com os irmãozinhos, com os meus irmãozinhos, as crianças, porque vocês sabem que no reino de Deus, o Senhor nos considera todos iguais, porque o Senhor deu a mesma palavra para todos nós. Quando o Senhor comandou que os seus profetas escrevessem os livros com os oráculos do Senhor, com a palavra do Senhor, ele não falou, faça uma versão adulta e uma versão infantil. Não, o Senhor sabe que dentro de cada ser humano, não importa a idade, habita um espírito capaz de entender a palavra de Deus. Um espírito que precisa nascer de novo, uma alma que precisa nascer de novo, uma alma que precisa ser transformada através do arrependimento e da obediência a Deus, a palavra de Deus que nos comanda obedecer os nossos pais, as pessoas mais velhas, respeitar todas as pessoas e sermos humildes diante de todos, nos separando de todo o pecado, de tudo que é errado. O mais maravilhoso, amados, todos vocês, pequeninos do Senhor, vocês já observaram que quando vocês estão na sua vida diária, vocês sabem muito bem quando uma coisa é errada? Você já percebeu isto? Você convive com seus amigos e quando alguém fala alguma coisa errada ou faz alguma coisa errada, você imediatamente, você sabe disto. Amém? Isto quer dizer que o Senhor Deus te deu o Espírito Santo para te ajudar. E você tem a verdade gravada no seu coração. Eu quero compartilhar com os meus irmãozinhos uma experiência que eu mesmo tive, que me ensinou muito. Aconteceu com uma criança, porém ensinou a minha vida como adulto. E ali, quando o Senhor estava me ensinando sobre as crianças, lá atrás, me explicando que nós precisamos dar toda a atenção à educação espiritual dos nossos filhos, à vida espiritual deles e preservá-los desta geração perversa, porque a maior parte daqueles cujos pais não estão atentos ou são modernos, cristãos modernos, que não sabem mais o que é pecado, os filhos deles estão sendo arrastados para o inferno. Essa história começou um dia, quando eu entrei no estacionamento de um supermercado. Eu estacionei o meu carro e uma pessoa estacionou o carro dela do lado do meu carro. E nós descemos juntos.
e do carro que parou ao meu lado desceu uma mãe com uma menininha. Eu imagino que ela deveria ter uns 6 anos, mais ou menos por aí, 6, 7 anos. Não me lembro se poderia ter um pouquinho mais, mas eu acho que não. Devia ter entre 6 e 7. E esta menininha, ela estava vestida com uma daquelas roupas de princesa da Disney. Sabe, aquelas roupas que a gente compra de princesa para as meninas, que vem com uma coroinha, vem com os badulaques para enfeitar. Era um vestido longo de princesa, um vestido cor-de-rosa. E quando nós descemos, eu bati os olhos nela, porque ela chegou perto de mim, e eu falei, que coisa mais linda! Uma princesa! Aí ela ficou assim, como quem estava muito envergonhada, correu perto da mãe dela, e eu e a mãe dela começamos a subir, porque tinha uma rampa para entrar no supermercado, e a mãe falou assim para mim, menina, você não sabe, ela não quer tirar mais esse vestido de princesa, até dorme com ele. Não consigo mais tirar esse vestido dela. E subimos ali, e eu fui fazer as minhas compras na seção ali de frutas e verduras. De repente o Senhor me deu um toque. Observe esta criança. Até ali eu não estava, esqueci, não percebi mais. Normalmente eu faço supermercado com Jesus, sabia? Eu vou pegando, falo, Senhor, o que o Senhor acha desse tomate? Ou eu vou pegando, vou orando, Senhor, abençoa. É muito bom fazer supermercado com Jesus, principalmente eu que detesto, eu só acho bom porque Jesus vai comigo. Então, nesse dia, ele me deu um toque e falou, observa esta menina, observa esta criança. E eu dei uma procurada nela, o supermercado era meio grande, eu vi onde ela estava e eu comecei a observar. O que é que ela fazia? Com aquele vestido de princesa, né, se sentindo muito linda, ela chegava perto de pessoas que estavam escolhendo alguma coisa na banca. Até a pessoa olhar para ela e falar, uma princesa, que linda! Aí ela corria para perto da mãe, como quem estava assim envergonhadinha. Aí ela passava um pouquinho, ela saía, devagarinho ficava do lado de outra pessoa. E ela ficava quietinha, do lado da pessoa, olhando como se esperando a pessoa olhar para ela. Quando a pessoa olhava, eu acho que ela era um pouquinho menor, eu acho que com 6 anos talvez ela tivesse entendimento. Agora, não me lembro, mas era uma criança pequena. A mesma coisa, e isso se repetiu. E o Senhor me falou, você está observando o pecado? Já nasce com vocês. Por que ela não tira mais aquele vestido? Porque ela sabe que com aquele vestido ela vai receber elogios. Ela vai ser muito apreciada. Então, este vestido enche ela de orgulho e enche ela de um sentimento bom de que ela é bonita, que ela é aprovada. E o Senhor falou, vocês são assim. Tudo que vocês fazem é para receber aprovação, elogios e aplauso. Olha o coração enganoso. Você quer que as pessoas olhem para você e falem, ai, como você é santo. Ou, mas como você é bonita. Então, tudo que nós fazemos é com a intenção, não é de agradar a Deus. Muitas vezes não é para ajudar alguém de coração. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos bons. E isto alimenta algo dentro de nós que chama ego.
E este foi o terrível pecado que entrou na vida do homem, no Éden, no jardim do Éden. O homem antes, Adão e Eva, vocês sabem que eles andavam no jardim olhando para Deus. Os olhos deles eram focados em Deus. Mas quando esta árvore do conhecimento, a serpente aqui, começou a chamar a atenção, ei, e Deus tinha falado para não olhar para aquela árvore, lembra? Em Gênesis 2, 16, 17, mas começou uma tentação aqui para olhar. Tira os olhos do Senhor e olha para lá. Tira os olhos do Senhor, olha aqui, olha aqui. Tudo na nossa vida é para tirar os nossos olhos de Jesus. E naquele momento, quando Eva tirou os olhos de Deus, de Jesus, a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, que na verdade o que ela desfocou foi da simplicidade, da devoção a Cristo. E ela olhou para aquela árvore, imediatamente ela olhou para ela. E antes era Deus que reinava no coração deles. Eles só olhavam, quando você olha para uma luz e você foca, ou qualquer lugar, mas imagine uma luz, você não se vê, né? Porque você está olhando lá, você não vê mais as coisas, você está olhando para uma coisa só. Faça esse teste. Mas quando você tira os olhos que está num lugar mais alto e você põe em você, a partir daquele momento, o seu Deus passa a ser você. Você só pensa em você. Você quer que tudo seja feito para você. Você quer que todo mundo preste atenção só em você. Você quer que todas as pessoas, tudo na sua casa gire em torno de você. Aí, se alguém não presta atenção em você, você se torna triste, depressivo, ninguém se importa, ninguém liga para mim, ninguém quer saber como eu estou, porque você está olhando para você, você e você. E você só gosta de pessoas que falam coisas boas para você. Você só gosta de pessoas que te aplaudem. Você só gosta de pessoas que fazem o que você quer. E você vê uma criança muito pequenininha, às vezes, pode ser até um bebezinho de 1 aninho. Se o pai ou a mãe não fazem o que eles querem, eles gritam, gritam, gritam. Você vai no shopping com seu pai e sua mãe, uma criança, eu falo você, mas não estou falando de vocês, estou falando de uma criança. E ela vê alguma coisa que ela quer. E se o pai ou a mãe não querem comprar, ou até nem podem, elas gritam, gritam, choram, fazem os pais passar vergonha. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo muito por todas as vezes que eu quis que as pessoas me elogiassem, que eu quis que as pessoas achassem que eu era muito bonita, muito inteligente, muito isso, muito aquilo, que as pessoas me respeitassem. E Jesus disse que neste mundo os filhos de Deus, desde criancinhas, têm que estar preparados para serem desprezados. Para ninguém dar bola para você. Para as pessoas, em vez de te elogiar, eles ficam te criticando. Mas nós, quando nós nascemos de novo, a gente não se importa com as críticas. Nós queremos saber só se a gente fez alguma coisa errada.
Nós só queremos saber se nós pecamos. Se o nosso coração diz que nós não pecamos, que nós estamos em obediência a Deus, nós não fazemos caso. Nós perdoamos todo mundo. Então, amados, é muito sério o coração. Porque o coração, quem está sentado no seu coração? Quem está sentado no seu coração? É você ou é Jesus? Quando você faz ou fala alguma coisa, você faz para você ou você faz para Jesus? Quando alguém parece mais legal, mais bonito, mais inteligente do que você dá graças a Deus por aquela pessoa e fala: obrigado, Jesus, que o meu amigo, ele é tão bom na palavra, ele é tão obediente a Deus. Ou você olha e fala: esse chato, essa chata, sempre quer ser mais bonzinho, quer ser mais obediente e tem inveja. E no fim, você se alegra quando alguém faz coisa errada, em vez de se alegrar quando as pessoas fazem o que é certo. Então, o coração é muito perigoso. Quando alguém não considera a gente, chama outro, ou dá a vez para outro, a gente não fica bravo. Porque, na verdade, nós sabemos que todas as pessoas, principalmente os líderes, têm o direito de escolher quem eles querem. Ou a professora na sala de aula pode chamar quem ela quiser para falar. Se ela não te chamou, não tem importância. Você nasceu de novo. Você está pronto para cooperar, mas você não exige e fica bravo se as pessoas não te adoram. Esse é o termo certo. Então, a nossa redenção matou essa serpente. Eu não quero te adorar por ninguém. A nossa redenção destruiu esta serpente dentro de nós. E agora nos gerou da imagem de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Agora nós podemos nos alegrar em tudo, o apóstolo Paulo falou. Quando alguém me honra, eu me alegro. Quando alguém me desonra, eu me alegro. Quando alguém me elogia, eu me alegro. Mas se alguém fala mal de mim, eu também me alegro. Então nós aprendemos a estar felizes em todas as situações. Vocês sabem que eu já falei para vocês, quando a igreja primitiva era perseguida, não eram perseguidos só os pais. As crianças eram perseguidos também. E eles tinham que ficar fiéis por Jesus. E muitas vezes os filhinhos falavam: papai não nega Jesus. Mamãe não nega Jesus. Aí, quando era o outro caso, a mãe falava: filhinho, não nega Jesus. Porque eles sabiam que a nossa pátria está nos céus e que nós não podemos negar Jesus em nenhuma idade. Nós temos que ser fiéis a Jesus e não devemos de forma nenhuma aceitar o pecado para agradar as pessoas. Isto é negar a Jesus. Amém? Então, a minha oração continua sempre sendo que aqueles que nós consideramos pequenos, pequeninos, que não sabem de nada, sejam os mais maduros, sejam um exemplo e um modelo para os seus pais, para os seus colegas, para os seus professores, para as suas famílias, um exemplo de educação, de obediência, de mansidão, quer dizer, uma pessoa que não fica brava à toa, que não chuta, que não se ira. Alguém que
nunca força os pais a fazer o que quer, o que ele ou ela quer, mas sempre obedece o que os pais querem. Vamos amadurecer, amados pequeninos do Senhor, porque vocês são fortes no Senhor. A Bíblia diz que vocês são fortes e vocês venceram o maligno, e a palavra de Deus está gravada nos seus corações. E eu agradeço humildemente e com muita gratidão os pais deste ministério que submetem os seus filhos aos ensinos do verdadeiro Evangelho eterno. E vocês todos, eu tenho certeza, se surpreendem quando às vezes saem da boca dos seus filhos palavras de tanta sabedoria e tanto entendimento espiritual que nós não esperávamos às vezes de crianças pequenas. Porém, o Senhor disse que dentro deles habita uma alma eterna, um espírito eterno. Amém. Jesus está chegando, o arrebatamento está na porta e nós temos que estar preparados todos os dias. Meditem na história daquela menininha, porque aquilo aconteceu de verdade. O Senhor me deu uma grande lição, que a nossa natureza, a minha também, eu sempre quis usar roupas muito elegantes antes de Jesus. Queria ser sempre a mais bonita, a mais elegante, a mais charmosa, a mais isso, a mais aquilo. E isso tudo era um pecado muito grave. Era o orgulho, era a soberba, era autoadoração. Eu me adorava e queria que as pessoas me adorassem. Mas quando eu nasci de novo, Deus começou um processo totalmente diferente. Eu comecei a morrer para tudo isso e me tornar uma pessoa mais quieta. Fui sendo lavada das vaidades, que era para chamar atenção, para trazer elogios. Eu hoje estou traduzindo uma mensagem do profeta do Senhor, e ele chegou no momento que ele fala assim: quando você chega em algum lugar, numa igreja, e você vê as irmãs, as jovens, as senhoras vestidas de forma santa, com a sua roupa cobrindo bem o seu corpo, você pode ver que esta pessoa, o Espírito Santo habita nela, porque ela não quer fazer os joguinhos do diabo. Ela não quer atrair a atenção dos homens para cobiçarem ela e levar ao pecado. As pessoas se vestem com simplicidade e modéstia. Amém? Eu traduzi, até bem traduzidinho, porque eu sei que as nossas pastoras Fernandes, com certeza, quando elas ouvirem isso, elas vão cortar esse pedaço para nós e vão postar, porque da forma como o profeta do Senhor falou, foi de uma forma muito bonita, mostrando que aquelas que são sendo santificados, que nasceram de novo, não querem mais chamar a atenção e nem ser o alvo da atenção de todo mundo. Amém? Então, amados, eu oro que o Senhor abençoe a todos, sempre com um desejo muito grande de ser cada dia mais fiel ao Senhor. Tem um salmo na Bíblia muito longo, é o Salmo 119. Muitas vezes eu orava aquele salmo inteiro chorando e pedindo ao Senhor: Senhor, me ensina os teus caminhos. Senhor, me ajude a te obedecer. Senhor, venha em meu socorro. Ah, Senhor, eu estou apegada ao pó. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha alma. E eu recomendo que de vez em quando é muito bom abrir este salmo e orar junto com Davi, implorando a ajuda do Senhor para nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus
E, entretanto, hoje nós sabemos que ele orava muito, que ele chorava muito pelos seus pecados, que ele implorava muito para o Senhor ajudá-lo. E o mais lindo a respeito de Davi para mim foi o dia que eu descobri que, embora Davi viveu no tempo da lei, vocês sabem a lei, né? Tinha que obedecer à lei. Davi descobriu que o que Deus queria era um coração humilde, quebrantado, sempre arrependido dos seus pecados, um coração apaixonado por Deus. Por isso Deus mostrou Jesus para Davi. Ele viu o Messias e ele creu, e ele foi perdoado dos seus pecados, porque Deus se agradou daquele coração. Então, que o Senhor nos dê o coração de Jesus, não de Davi, o coração de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, amada pastora Sênia Eliamar. Agradeço também os líderes do ministério infantil, o arcebispo Paulo Sérgio, mamãe arcebispa Alexandra e todos os cooperadores do Ministério Infantil, sabendo que o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Amém? Muito obrigado, que o Senhor abençoe a todos e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios e o nosso coração para não pecar contra o Senhor, nem contra homem nenhum. Amém. Shalom, meus amados. Shalom. Um dia menos na terra? Shalom. Alguém pode responder? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais perto de Deus. Mais perto do céu. Amém, aleluia. Aleluia, shalom. Aleluia, shalom. Shalom, sobrenatural. Aleluia, shalom, shalom, shalom. Aleluia. Shalom, criança, shalom a todos.